Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nos encontrando no meu canal de História, Revisão História Romualdo, e hoje vamos continuar trabalhando mais um assunto, ainda referente à história do Brasil, e o assunto de hoje se chama o ciclo do ouro, ou a mineração. A gente já veio estudando aqui pelo nosso canal que a coroa portuguesa já havia desenvolvido no Brasil duas atividades econômicas. A primeira dela, que foi a exploração do pau-brasil, que foi logo no início do contato português com as terras brasileiras, principalmente durante o período pré-colonial. E depois nós tivemos a atividade da produção da cana-de-açúcar, que marcou o início da colonização portuguesa no Brasil. E essa colonização se deu justamente a partir do ano de 1530, quando foram criadas as famosas capitanias hereditárias. E aí, quando a gente fala sobre essa cana-de-açúcar, a gente viu na aula passada que ela não chegou a gerar virtuosos lucros para o Estado português. Isso porque quando a coroa portuguesa tentou implantar a cana-de-açúcar, não tinha recurso financeiro para fazer a implementação, para fazer a produção acontecer dentro das capitanias hereditárias. Teve que tomar um dinheiro emprestado para tentar produzir a cana-de-açúcar no Brasil. Esse dinheiro foi negociado com os holandeses. Era um empréstimo para ser pago durante 2 séculos, durante 200 anos, e o acordo acabou não vingando por muito tempo, só durou 20 anos. Ocorreu um problema em Portugal, porque o rei de Portugal havia falecido, e Portugal acabou com o falecimento desse rei sendo invadido pelo rei da Espanha, onde esse rei da Espanha acabou se tornando também rei de Portugal. E ao se tornar rei de Portugal, esse rei espanhol acabou quebrando o acordo entre Portugal e os holandeses, fazendo com que os holandeses invadissem inclusive o Brasil. Então veja que na tentativa de gerar bastante lucro para a economia de Portugal, a cana-de-açúcar não teve sucesso para a economia portuguesa. E aí o que é que vai acontecer durante esse domínio em que Portugal tenta buscar no Brasil o seu enriquecimento? Depois que essas invasões holandesas tinham se acabado, onde os holandeses passaram aproximadamente 24 anos no Brasil, aí a coroa portuguesa restabelece o seu reinado, ou seja, um português passa a ser agora rei de Portugal, e esse rei de Portugal decide, a partir do ano de 1654, olha a data que a gente está pegando para a aula de hoje. A partir do ano de 1654, a coroa portuguesa decide se reorganizar e agora fazer um novo tipo de colonização no Brasil, que seria justamente a exploração do interior da colônia. E para fazer essa interiorização, para buscar novas riquezas no interior do Brasil e substituir a produção da cana-de-açúcar, a coroa portuguesa ela cria, a partir desta data que eu acabei de falar, as famosas bandeiras e entradas. Essas bandeiras, que vão ser chamados dentro das histórias de bandeirantes, e as famosas entradas, são simplesmente agrupamentos de pessoas. São grupos de pessoas. Esses grupos poderiam ser de 50 até 200 pessoas. Agora, só que você teria que saber a que grupo você iria pertencer, colocado pela coroa portuguesa, para fazer a exploração do interior do Brasil. Se você seria um bandeirante ou se você seria uma entrada. Porque cada grupo desse tinha uma finalidade, uma função, uma missão distinta, diferente uma da outra. No caso das entradas, as entradas eram grupos de pessoas que passavam a receber financiamento do Estado português para povoar o interior do Brasil. E esse povoamento era simplesmente pegar aquelas pessoas que moravam no litoral, que moravam aí na praia, que produziam cana-de-açúcar, agora elas fossem estimuladas a ir para a parte interna da colônia, a parte do interior da colônia. E fazendo esse povoamento, iria também desenvolver uma atividade econômica, que seria justamente a criação de gado. Essas entradas, esses grupos de pessoas que pertenceram às entradas,
atuaram principalmente no interior do Nordeste, como no nosso estado. No interior do Rio Grande do Norte nós tivemos a presença das entradas, que foi justamente o povoamento do interior do nosso estado, que se deu justamente através da criação de gado. Veja que muitos povoados que existem hoje no interior do Rio Grande do Norte foi justamente a partir dessa colonização com o uso dessa atividade econômica, o gado. Você tem a cidade de Currais Novos, você tem a cidade de Pau dos Ferros, né? A origem de Pau dos Ferros se deu justamente porque lá era uma passagem de gado. A própria origem da cidade de Marcelino Vieira, que o seu primeiro toponímio, o seu primeiro nome, foi chamado Passagem do Frejó, que era justamente uma passagem de gado. E nós estamos falando isso, olha, ano de 1700, 1710. Então, assim que a coroa portuguesa se restabelece, assume o seu poder e acaba com a invasão holandesa no território brasileiro, vem essa motivação de querer saber o que é que existe no interior da sua colônia, que é o Brasil. E aí criou-se essas entradas para fazer esse povoamento e desenvolver a criação do gado, que acabou tendo uma participação maior dessas entradas no interior do Nordeste. Mas o que me interessa mais na aula de hoje é o outro grupo, que são as bandeiras, que é chamado justamente os bandeirantes. Os bandeirantes, eles tinham, primeiramente, a função de fazer também esse povoamento, essa interiorização da colônia. Então Portugal tem que conhecer agora novas terras. Não era só o litoral, não era só o litoral que poderia ser explorado e já estava sendo explorado através da cana-de-açúcar. Outras regiões do interior também tinham que fazer isso. E os bandeirantes, eles tinham que fazer essa interiorização, mas a sua missão principal, procurar metais preciosos, que era o sonho da coroa portuguesa, encontrar ouro, encontrar prata, encontrar justamente diamante. Era isso que o rei de Portugal sempre quis, desde o ano de 1500, mas que aquela literatura informativa, aqueles cronistas, as primeiras cartas que foram enviadas para o rei de Portugal, ainda não tinham dado nenhum tipo de informação concreta sobre isso. Aí por isso Portugal foi primeiro para o pau-brasil, foi segundo para a cana-de-açúcar, e agora, com esse fracasso da cana-de-açúcar, decide justamente tentar encontrar no interior da colônia, no interior do Brasil, os tão sonhados metais preciosos. Dentro deles, nós vamos destacar justamente o ouro. Aí a gente pode ver aqui no nosso mapa uma representação do que foram justamente essas entradas e bandeiras. Aqui, onde o meu lápis aponta, você tem as entradas, você consegue até ver Natal. Então, essa interiorização aqui se deu através do grupo chamado Entradas, com a criação de gado. E essa maior aqui, partindo do estado de São Paulo, você vai ter justamente a presença dos bandeirantes, que vão procurar por todas essas regiões aqui metais preciosos. Aqui a gente consegue visualizar como era o tipo de vestimenta desses desbravadores, dessas pessoas que tentaram e conseguiram povoar o interior, no Nordeste, desenvolvendo uma pecuária fornecedora de leite, de carne e de couro, e na parte sul e sudeste do Brasil você vai ter o desenvolvimento da exploração de metais preciosos. Aí você está aí e me pergunta, professor, a partir desse ano de 1654 a 1700, o rei de Portugal teve êxito, teve sucesso com essa nova iniciativa colonizadora? Sim, teve sucesso sim. O interior do Nordeste foi colonizado, foi desenvolvida a pecuária, e na região do interior, onde nós encontramos o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, eles conseguiram também desbravar, e o tão sonhado sonho de Portugal foi concretizado, foi encontrado justamente ouro. E as primeiras minas de ouro, com ouro, foram encontradas em meados do ano de 1690. E a partir do momento em que esse ouro é encontrado, aí se inicia um novo ciclo econômico, se inicia uma nova atividade econômica para gerar lucro no Estado português, que vai ser justamente a mineração.
Mas aí foram encontrado o ouro através dos bandeirantes. Como era o tipo desse ouro? O ouro que foi encontrado pelo rei de Portugal a partir do ano de 1690, quando as primeiras minas de ouro passaram a ser informadas ao rei, foram dois tipos de ouro. Um chamado ouro de lavra. E o que é o ouro de lavra? É o ouro que é encontrado em minério, em minas, né? São aquelas pedras, né? A gente lembra muito daquele desenho Pica-Pau, quando vê, né, aquela pedra, pepita de ouro. E o outro ouro era o ouro de aluvião, que é o ouro encontrado no leito dos rios. Entre o ouro de lavra, que é a pedra em caverna, e o ouro de aluvião no leito do rio, a maior quantidade de ouro foi de ouro de aluvião. De 100%, 80% de todo o ouro que foi encontrado e que será explorado pelo rei de Portugal no Brasil vai ser o ouro de aluvião, que não é um ouro de boa qualidade, que é um ouro que precisa fazer a famosa faiscação, aquela peneirazinha onde o ouro ele está misturado aos detritos, ao cascalho, né? E é encontrado justamente no leito dos rios. Foi encontrado os dois tipos, mas em maior quantidade, o famoso ouro de aluvião, certo? E assim que o rei de Portugal é informado sobre o achado do ouro, que ele considera bacana, acha muito bom, porque vai substituir a atividade econômica da cana-de-açúcar, que continua a produzir lá no litoral. Mas agora os olhos do rei é voltado justamente para a mineração. E assim que o rei fica sabendo, o rei ele começa a implantar os impostos. E o que seriam os impostos? Os impostos seriam justamente aquilo que o minerador, né, aquele que havia encontrado justamente a mina, ele vai ter um direito de explorar, ter uma data, ter um pedaço daquilo para fazer a retirada do ouro, mas ele não poderá ficar com tudo, terá que pagar, terá que dar uma parte do ouro extraído ao rei de Portugal. Por isso o rei de Portugal tratou-se de imediato de criar os impostos e órgãos de controle. Os impostos seria a parte do ouro que deveria ser pago ao rei de Portugal, porque o Brasil é do rei de Portugal, e os órgãos de controle é saber como é que está sendo feita essa exploração, né? Se está havendo roubo, qual o tipo de trabalho que está sendo utilizado, que vai ser justamente o trabalho escravo, o negro vai ser utilizado na exploração da mineração. E os impostos, nós podemos destacar alguns aqui. Nós destacamos o quinto. O que é o quinto? É que de 100% daquilo que era explorado da mina, 20% era do rei de Portugal. Olha como era bom para o minerador. O minerador ficava com 80% do ouro extraído da mina e 20% deveria ser mandado para o rei de Portugal. Com o passar do tempo, o rei criou um outro imposto que se chamava as 100 arrobas. Aí é como se fosse gado, né? Você sabe que uma arroba equivale a 15 quilos. Então, se são 100... Então teve um imposto da mineração que o rei de Portugal deveria mandar 1.500 quilos de ouro. E um outro imposto era chamado a derrama. O que seria a derrama? A derrama era que quando chegasse no final do ano e você, arrecadasse da sua mina 1.400 quilos de ouro. Veja que tinha um imposto que era 1.500 quilos, que eram os 100 arrobas. Então, se você tirou 1.400, está faltando 100 arroba para completar 1.500. Aí a derrama é o complemento. O que seria esse complemento? Esse 100 que falta, o minerador teria que tirar do seu próprio ouro particular e juntar com esses 1.400 para dar os 1.500 quilos de ouro que deve ser enviado para o rei de Portugal. Então, a derrama é a complementação daquela arrecadação que não chegou a atingir as 100 arrobas, que são justamente os 1.500 quilos de ouro. E os órgãos de controle, foi criada as famosas intendências das minas, que essa intendência das minas, você tem um personagem que é chamado intendente. E o que é o intendente? É aquele que vai fiscalizar a exploração. Vai saber como é que o ouro está sendo justamente explorado. Então, os olhos do rei que está no Brasil, através justamente desse rapaz que é chamado o intendente. É ele quem cobra,
É ele quem fiscaliza, é ele quem organiza toda a parte da mineração. E o outro órgão de controle são chamadas casas de fundição. O que são essas casas de fundição? É que o ouro que era extraído, seja do leito do rio, ou seja de uma mina, esse ouro deveria ser levado pelo minerador a uma casa de fundição. O que é uma casa de fundição? Uma indústria. É do intendente, é do rei de Portugal essa indústria. Onde o ouro deveria ser derretido. Então, o ouro é misturado a pedra, a cascalho, pedra grande, pedra pequena. Ele não poderia ser circulado dessa forma. Então, ele tem que ser padronizado. E para ser padronizado, passava por essa casa de fundição. Aí o ouro, o minerador entregava essa casa de fundição. O ouro desse minerador ele era derretido e era transformado em barras de ouro. E depois carimbado com o escudo de Portugal, mostrando que esse ouro pertence a Portugal. Então era uma forma de padronizar a circulação de ouro. E para o rei de Portugal era muito bom, porque o rei de Portugal ele já recebia o ouro puro, e em pedra, em barra. Então o minerador ele não poderia enviar caixotes mandando para o rei de Portugal ouro misturado a pedra, a cascalho, não. Então o rei de Portugal, para ter um controle sobre a produção e sobre a padronização de como esse ouro poderia circular na própria colônia e em Portugal, então esse ouro tinha que ser derretido e era colocado justamente nas casas de fundição. E demais, dentro da mineração, a gente tem a sociedade, que é justamente o público que morava nessa região. Então você tinha o intendente da mina, que era um funcionário do rei de Portugal, então ele só seguia regras do rei de Portugal. Aqui você tinha donatário, aqui você tinha no Brasil o governador geral, mas ele não seguia as ordens desses gestores. Então ele era um personagem indicado pelo rei e só seguia ordens do rei. Você tinha abaixo dele o minerador, que poderia ter sido aquele bandeirante que se aventurou, se adentrou no meio da mata para encontrar uma mina e passou a ter o direito de fazer a exploração sobre aquela data, sobre aquele pedaço de terra e retirar metais preciosos. Você vai ter os profissionais liberais, que são justamente pessoas livres, que vão exercer profissões como professor, como médico, como odontólogo, e aí por diante, pessoas que têm algum curso superior, não que aqui tivesse faculdade, mas pessoas que concluíam seus estudos lá na Europa. Abaixo você vai ter os comerciantes, que é chamados mascates, principalmente aqueles que vão abastecer a região de comida, né? Porque a região era mineradora, mas prezava do arroz, prezava do feijão, prezava do sal, prezava da carne, prezava do couro. Então essas pessoas eram os responsáveis, os mascates, por abastecer a região das minas. E na pirâmide, na base dela, nós vamos ter justamente os escravos negros, que vão ser justamente utilizados como mão de obra na região das minas de ouro, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, e a aula de hoje justamente a própria mineração. E a mineração é o sonho concreto que vai ser realizado em Portugal quando é encontrada a primeira mina em meados do ano de 1690. Beleza? Então, bons estudos para vocês.